As peças se movem no xadrez presidencial. Moro abandona a disputa e troca de partido. Dória, do PSDB, ameaça desistir, mas na última hora renuncia ao governo do estado e continua candidato a presidente. Os dois movimentos mostram a fragilidade da terceira via, na mesma semana em que Bolsonaro, mais uma vez, comemora o golpe de 64. A justiça foi afrontada pelo presidente e por um deputado bolsonarista. Na oposição, Lula sai em viagens pelo Brasil e organiza o palanque do PT na Bahia e no Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia. Está começando agora. Bom, as peças se mexeram na chamada terceira via na corrida presidencial. Algumas se moveram para ocupar mais espaço no tabuleiro. Foi o caso de João Dória, do PSDB. Outras simplesmente foram chutadas para fora da mesa. O ex-juiz suspeito Sérgio Moro desistiu. Para ele, a campanha acabou antes de começar. Bom, a jogada do João Dória foi mais sinuosa. Ele ameaçou desistir da campanha presidencial. Fez circular essa informação entre os aliados. Por que o Dória fez isso? Porque tem gente dentro do PSDB, olha só como é que está o partido dele, dizendo que, apesar do Dória ter ganhado a prévia, ele não poderia concorrer a presidente. Uma espécie de um golpe interno. Aí o Dória diz, bom, então eu desisto. Arrumei outro para colocar no meu lugar. Quando ele fez isso, gerou uma série de reações. Porque se o Dória desistisse, ele ia continuar como governador de São Paulo. E aí o vice dele, que quer ser candidato a governador, ficou bravo e fez uma rebelião interna. Então o Dória, ao ameaçar desistir, ele fez as peças todas se mexerem dentro do PSDB e garantiu a candidatura dele, pelo menos nesse momento. Agora, continua tendo gente dentro do PSDB que quer impor o nome do Eduardo Leite, aquele governador, que agora renunciou, né? Era governador do Rio Grande do Sul. Então o Dória ganhou essa batalha, mas não sabemos se ele vai ganhar a guerra e está muito mal nas pesquisas. Ao mesmo tempo, nós vamos voltar a esse assunto do PSDB daqui a pouco, mas ao mesmo tempo, no mesmo dia, Sérgio Moro foi mais óbvio. Simplesmente desistiu. Falou, não sou mais candidato a presidente, vou ser candidato a deputado federal por São Paulo e trocou de partido. O Moro tinha acabado de se filiar ao Podemos para ser candidato a presidente. Vários parlamentares, né, apostaram na candidatura dele a presidente, né, para fazer uma bancada também de deputados. Bom, o Moro, de uma hora para outra, sem avisar ninguém, tomou a decisão sozinho. Foi chamado de traidor pelos parlamentares do Podemos. O partido estava investindo na candidatura, de uma hora para outra ele pegou o boné e se mandou. O Moro está preocupado a essa altura em ter um mandato, porque presidente ele sabe que não vai ganhar, para presidente, né? Então ele quer garantir uma vaga de deputado para ter foro privilegiado, porque ele sabe que vem várias buchas, vem vários processos aí para cima dele por causa das ilegalidades na Lava Jato. Está sendo investigado para tudo que é lado. Bom, o que sobra de Moro e da Lava Jato depois de tudo isso? Moro ficou pequeno, cada vez menor. O sujeito que é juiz, interfere na campanha presidencial, combina o julgamento com os procuradores, depois prende um candidato a presidente e vira ministro do adversário. Ele prende o Lula e vira ministro do Bolsonaro. Ajudou a eleger o Bolsonaro e vira ministro do Bolsonaro. Briga com o Bolsonaro, então ele traiu a justiça, traiu o Bolsonaro, agora trai os parlamentares do Podemos e trai a própria ideia de que era um grande combatente contra a corrupção. Ficou desse tamanho. É o tamanho que realmente ele tem. Em teoria, qual a consequência disso tudo para a campanha presidencial? Bom, a terceira via mostrou muita fragilidade. Não consegue organizar o campo e ter um candidato que possa ter aí 10, 15, 20% dos votos para ameaçar o Bolsonaro e para tirar o Bolsonaro do segundo turno. Todos esses movimentos mostram cada vez mais um quadro consolidado. Lula contra Bolsonaro. Aliás, o Moro saindo da disputa, para onde vão os votos do Moro? O Moro nas últimas pesquisas tinha 7, 8%. Bom, alguns levantamentos mostram que
de 20% a 30% dos votos iriam pro Bolsonaro, são votos conservadores, votos de direita. Então, pode ser que o Bolsonaro ganhe aí uns 2 pontinhos a mais nas próximas pesquisas. Uma parte pode ir para o Dória, uma parte pode ir para o Ciro. Então, em vez de a saída do Moro, em vez de fortalecer a terceira via, pode acabar fortalecendo um pouco mais o Bolsonaro e consolidando esta polarização. Bom, o ex-presidente Lula saiu em campanha nesta semana que passou, pré-campanha, né? Aliás, o Lula falou o tempo todo, eu não posso pedir voto, porque senão é campanha antecipada, mas ele teve no Rio de Janeiro vários encontros importantes. O Lula se reuniu com petroleiros, aqui ó, para falar dessa questão central no Brasil hoje, que é o preço dos combustíveis. Reafirmou que vai rever a política de preço da Petrobras, acabar com essa dolarização absoluta. Então, muito importante isso no Rio de Janeiro. Se encontrou com vários artistas, Gilberto Gil, Chico Buarque, Ludmilla, Tereza Cristina, né? Então, de campos, de estilos diferentes de música no Rio de Janeiro. E fez um grande ato público na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com estudantes, a juventude, aliás, juventude onde o Lula está muito bem em todas as pesquisas. Foi um discurso forte de Lula na UERJ. Vamos acompanhar um trecho. Esta bandeira é nossa, esta bandeira não é deles. Depois o ex-presidente Lula foi para a Bahia para tentar organizar o palanque do PT na Bahia, que ali estava uma confusão. E consolidou Jerônimo Rodrigues, que aparece aqui nessa foto com Lula, com Jacques Wagner, com o governador Rui Costa. Jerônimo Rodrigues, que é secretário de Educação lá do governo da Bahia, vai ser o candidato do PT a governador. É difícil, porque ele é desconhecido, né, do grande público, parte de um percentual baixo, mas tem o apoio de Rui Costa, Jacques Wagner e Lula, vale muito, candidato a governador. O vice vai ser do MDB, importante, porque amplia, o MDB ainda tem muitos prefeitos, né, um apoio importante no interior da Bahia. E o candidato a senador é o Otto Alencar, que ficou muito conhecido na CPI da Covid. Então é uma chapa forte, mas do outro lado também há um candidato muito forte, que é o ACM Neto, o carlismo. De qualquer maneira, o Lula organizou o palanque na Bahia e o palanque no Rio, que vai ter Marcelo Freixo, do PSB, e Siciliano, candidato do PT a senador. Isso é do lado do PT. Do lado do bolsonarismo, o presidente da República retomou a tática de afrontar a justiça, né? Atacou o TSE, uma viagem ao Rio Grande do Norte, disse que os votos vão ter que ser todos contados. Bolsonaro, os votos sempre são contados, né? Mas ele aproveitou para atacar, fustigar os ministros do Supremo, que ele não gosta, Alexandre de Moraes, principalmente, que vai estar à frente do TSE na época da eleição. Depois, em Brasília, o Bolsonaro disse que a turma da toga precisava calar a boca. O presidente da República agiu como um delinquente, né? Um delinquente, que apoia outros delinquentes. Porque na mesma semana, o deputado federal bolsonarista pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, que está sendo processado, foi preso. A justiça deixou ele solto desde que ele use tornozeleira eletrônica. Ele tirou a tornozeleira, disse que não ia mais usar. O ministro Alexandre de Moraes falou, tem que usar. Aí o Daniel Silveira passou a semana, não vai e vem, se trancou no plenário, falou, vem a polícia colocar a tornozeleira aqui. Aí, enfim, ficou essa balbúrdia, provocou uma balbúrdia, para desviar a atenção do fato principal da semana, que foi a demissão do ministro da Educação por corrupção. Então o governo Bolsonaro tem corrupção. E eles criam esses factoides para tentar afastar o noticiário da corrupção. No final, Daniel Silveira acabou cedendo e foi até a Polícia Federal para colocar a tornozeleira, porque o Alexandre de Moraes falou, não vai botar? Vamos cortar o salário. Aí mexeu no bolso, que é o que interessa para o Daniel Silveira. Além disso tudo, a nota lamentável da semana, o Ministério da Defesa soltou um comunicado fazendo a defesa enfática, louvando o golpe de 64 e a ditadura, o que é ilegal. Instituição, nós estamos sob Constituição democrática, é proibido louvar a ditadura. Mas o Ministério da Defesa fez isso. Os procuradores do Ministério Público Federal querem que o Ministério da Defesa cancele e apague esta nota, que é vergonhosa. Ditadura, nunca mais. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o PSDB.
partido de Mário Covas, Franco Montoro, do Fernando Henrique Cardoso, o FHC, que foi presidente por 2 mandatos. Imagine, um partido que elegeu 2 vezes o presidente da República e que disputou 4 vezes contra o PT, né? Nas 2 do Lula e nas 2 vezes da Dilma, o adversário era o PSDB, partido que governa São Paulo há 25 anos. Um partido que tem tradição. Depois que o Brasil voltou a ser uma democracia, os 2 maiores partidos no país eram o PT e o PSDB. Mas está numa crise sem tamanho, partido dos tucanos. Essa crise vinha de uma dificuldade de ter um projeto para o país, porque os tucanos fizeram um governo que era de privatizações, lembra? Tirar direitos trabalhistas, privatizar tudo. E aí com isso eles perderam apoio popular. Mesmo assim, ficavam ali em segundo lugar. Em 2014, quando o Aécio perde a eleição para Dilma, ele não aceita o resultado e vai para cima. E organiza um golpe parlamentar, né? Com a ajuda do Eduardo Cunha, das emissoras de televisão e da Lava Jato. O Aécio Neves dá esse golpe achando, bom, agora a gente tira o PT e depois o PSDB vem com tudo. Deu tudo errado, porque o PSDB foi visto como como golpista pela população. E não tem o que propor, crise profunda, o Alckmin, que era o herdeiro daqueles tucanos históricos, sai do partido para ser o vice do Lula, e o PSDB vive numa crise. Teve uma prévia interna que o Dória, governador de São Paulo, disputou com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e mais o Arthur Virgílio, do Amazonas. E o Dória ganhou na prévia. Só que os tucanos, uma parte, a turma do Aécio, não aceita e diz que não, que mesmo o Dória tendo ganho a prévia, ele vai ser derrubado na convenção, um golpe interno. Bom, agora o Dória lançou a candidatura, aparentemente ganhou a batalha, mas no noticiário já está que o Aécio continua no golpismo e que o Eduardo Leite continua se articulando para ser ele o candidato do PSDB. Desse jeito não vai sobrar nada. O PSDB já encolheu, deve eleger uma bancada ainda menor de deputados e vai acabar de enterrar a sua história. É o PSDB de FHC, de Covas, de Montoro e agora do Dória, é o PSDB na panela de pressão. Nesta semana em que Bolsonaro e os militares cometeram a afronta de comemorar a ditadura de 64, onde que se comemora a ditadura? Aqui no Brasil de Bolsonaro e desses generais puxa-sacos de um presidente lamentável. Mas nesta mesma semana em que eles comemoraram o golpe de 64, a gente oferece um cafezinho especialíssimo à memória do grande presidente João Goulart, o Jango, que foi derrubado pelo golpe. O Jango era chamado de comunista, quer implantar o comunismo no Brasil. Não tinha nada disso, né? Foi mesmo que tivesse. O Jango era presidente constitucional, tinha sido eleito. O Jango era do PTB, o Partido Trabalhista. Na época, não é esse PTB de agora, é o PTB do Getúlio Vargas. Aliás, o Jango foi ministro do Trabalho de Vargas. Na época, assinou um grande aumento do salário mínimo. Por causa disso, foi pressionado o Vargas a tirar o Jango do ministério, porque as elites empresariais não aceitavam ter que pagar um salário mínimo maior. E depois o João Goulart ficou tão conhecido por causa dessa atitude, né? Virou o herdeiro de Vargas e por 2 vezes foi vice-presidente da República. Primeiro vice do Juscelino e depois vice do Jânio Quadros. E quando o Jânio Quadros renuncia, em 1961, o Jango, que era o vice eleito, assume. Os militares não queriam. Não, não pode, é comunista, porque ele estava viajando até para a China na época, o Jango. Aí há uma grande rebelião no Rio Grande do Sul, comandada pelo Brizola, e os militares têm que engolir o Jango, e ele vem, primeiro num parlamentarismo, assim, não, tudo bem, ele toma posse, mas no parlamentarismo, para não ter muito poder. Depois ele derruba o parlamentarismo e assume. E faz um governo das reformas de base, reforma na educação, reforma agrária, e isso apavorava demais os conservadores. Eles armam o golpe com apoio dos Estados Unidos. O Jango acaba indo para o exílio e morre no exílio. Foi até uma complicação para conseguir trazer o corpo para ser enterrado no Brasil.
E durante muito tempo a memória dele foi atacada, ele foi considerado assim, persona não grata no Brasil, mas nos últimos anos Jango tem a memória recuperada. É importante, quem quiser assistir, tem vários filmes. Tem o filme do Silvio Tendler, Jango, é o nome do presidente mesmo. E tem um outro filme sobre o golpe de 64 chamado O Dia que Durou 21 Anos, que é o dia do golpe e a ditadura que dura 21 anos, para entender esse contexto todo. Então, abaixo a ditadura, viva a memória do presidente João Goulart, um presidente trabalhista que agora tem a sua memória recuperada. Viva a democracia, um cafezinho para João Goulart.